I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Fala pessoal, Leonardo Geek Velho voltando com mais um vídeo e com a possibilidade, a grande possibilidade de que o Netflix faça uma série do Judge Dredd, Dedos Cruzados para que seja com Karl Urban, eu decidi ranquear as 10 maiores ameaças, os 10 maiores vilões das HQs do Dredd. Para quem não conhece o mundo, é uma forma de ter uma noçãozinha, né, do tipo de inimigo que ele enfrenta, para quem nunca leu as HQs, e até indicação de algumas HQs para que conheçam um pouquinho mais o Judge Dredd, o juiz. Então, começando pelo 10º, o Orlok o Assassino. Ele é um assassino soviético que anunciou o início da Guerra do Apocalipse, que inclusive foi relançada no passado numa série de essenciais. Então, o Orlok ele libera um agente químico em Mega City 1, o que causou a Block War em toda a cidade. Os blocos todos ficaram perdidos. E aí ele distraiu com sucesso os juízes com essa série de ataques e atacou com armas nucleares o oeste de Mega City. O Orlok ele permaneceu em liberdade por algum tempo depois, só para ser capturado, depois de ele escapar para Sin City, e ele foi devidamente executado pelos seus crimes de guerra. Em 9º lugar, o Marechal de Guerra Kazan, War Marshal Kazan. O Orlok ele não estava trabalhando sozinho, ele usou o Orlok como ponta de lança para desencadear esses ataques e conseguir basicamente trazer a guerra nuclear para dentro do Mega City 1. Inclusive esse fato foi chamado como Guerra do Apocalipse, de novo, relançado agora em 2020. E o Dredd ele conseguiu derrotar essas forças russas, mas obliterou todo o lado oeste de Mega City 1 no processo. Diferente do Orlok, os sobreviventes da Guerra do Apocalipse não tiveram que esperar anos. O Kazan foi levado à justiça, ou seja, executado antes mesmo que os escombros de todo o caos que eles causaram se assentassem. No 8º lugar, o Murd, o Opressor. Durante a saga do Judge Child, que foi publicada nos anos 90, o Dredd encontrou um feiticeiro alienígena, o Murd, o Opressor, e o seu sapo de estimação, o Sagbelly. Para completar a sua missão, o Dredd exigiu uma substância que era exalada por uma das verrugas do Sagbelly. Nem o Sagbelly nem o mestre deles apareceram, e o Murd ele conseguiu matar o Dredd. O necromante então usou os poderes dele para ressuscitar o Dredd, que retribuiu o favor matando os dois. Ele fez algumas aparições estranhas em sequência de flashback, uma das quais revelou que ele era o mentor do Sabá, o Necromangus, e foi morto novamente no Helter Skelter. Em 7º lugar, o Sabá, o Necromangus, durante uma missão de treinamento de rotina na Terra Amaldiçoada, que foi publicada em 94, o Dredd e um pequeno número de cadetes eles ficaram chocados, né? Eles acabaram se encontrando meio que no centro de um apocalipse zumbi. Eles lutaram para voltar para Mega City 1 apenas para descobrir que tinha se tornado global. Todos os lugares estavam tendo esses zumbis. O homem responsável foi o Sabá, um necromante alienígena que usava um rabo de cavalo, tinha umas orelhas pontudas no estilo do Spock e uma capa que era feita de rosto gritando. Depois de colocar o mundo inteiro praticamente de joelhos, o Sabá foi derrotado por uma aliança entre o Dredd e o caçador de recompensas, o Johnny Alpha. Sua cabeça de morto-vivo ela repousa na fonte da sua própria energia e ocasionalmente ele traz um zumbi de volta à vida, né? Mas de outra forma ele está totalmente impotente. Em 6º lugar, PJ Maybe, uma das piores ameaças que já teve em Mega City 1. O PJ Maybe foi ele foi uma criança gênio, cometeu seu primeiro assassinato com 12 anos de idade. Ele escapou do asilo mental em que ele tinha sido preso pelo Dredd e ele acabou acumulando uma fortuna e fingiu a própria morte. Depois ele foi eleito prefeito de Mega City 1, apesar dos seus métodos de assassinato em massa permanecerem. Quando ele tentou assassinar o juiz-chefe, assim, a brincadeira acabou. O jogo de rato e gato, ele continuou por alguns anos, mesmo durante o Dia do Caos, foi publicado em 2014, que ele acumulou uma coleção de Juízes das Trevas, e aí o Dredd rastreia ele, adivinha?
mata ele. O Chopper é o quinto lugar, que é o Marlon Shakespeare, também conhecido como Chopper. Ele não é o Chopper do One Piece, não, viu? Ele destaca a visão firme, mas totalmente injusta dos homens da lei desse mundo do Dredd. Chopper ele é essencialmente um personagem bem simpático. É uma daquelas jovens que ficam entediados e perdidos, né, na Mega City 1. E ele começou como grafiteiro, o que é obviamente um crime. Inclusive uns grafites dele que você pode ver no bloco em Peachtree no filme do Dredd. Então ele ele começou como um grafiteiro até ser apreendido pelo Dredd. Ele depois ressurgiu como um Sky Surfer, né? Que era um passatempo ilegal. Particularmente o Dredd não era muito fã. Assim, ele virou um herói público em Mega City 1, o Chopper. Mais tarde ele fugiu para a Austrália para uma competição de Sky Surf. E ele foi perseguido pelo Dredd, mas escapou durante uma hesitação que é extremamente incomum do juiz. Em quarto lugar, o juiz-chefe Calígula. Como o homônimo dele, Romano, ele era um completo maluco que levou a Mega City 1 à ruína durante o curto período em que ele ficou no poder. Ele tinha como parceiros o seu fiel peixe dourado, um alienígena devorador de homens chamado Krambus the Clegg, plantados como seus representantes, seus auxiliares, né? O Cal ele implementou uma série de leis ridículas, tipo tornando felicidade ilegal, e as punições bem criativas. Ele uma vez transformou um cara em conserva, como um picles, porque o cara parecia um pouco estressado. O Dredd obviamente se rebelou e o sonho do Cal de tornar Mega City 1 grande novamente fracassou. Obviamente não tinha o que fracassar, né? O cara era um louco. Ele foi derrubado de uma altura razoável por um morador de esgoto chamado Fergie. Mais tarde ele voltou como o principal antagonista do Helter Skelter, que foi publicado em 2003 e também numas histórias mais recentes um crossover do Dredd e o Johnny Alpha, o caçador de recompensas. A gangue do Anjo, ou Angel Gang, é uma família criminosa e assim, ela é tão icônica que nem mesmo o filme do juiz Dredd do Stallone conseguiu estragar. Gang Angel apareceu pela primeira vez tentando manipular o juiz Child, e essa notória família de bandidos da Terra Amaldiçoada consistia no pai, Fink, Mink, Jr. e Mean Angel, que é o maldoso Angel. Quando foi decidido que o bebê maldoso, né, porque ele era só um bebê, não era cruel o suficiente, o pai dele transformou cirurgicamente a criança em uma máquina maldosa de verdade. E o temperamento dele era controlado por um botão na sua testa. O maldoso ele era incrivelmente estúpido, mas ele foi uma ameaça persistente para o Dredd durante os anos. Principalmente depois que o Dredd matou o pai e os irmãos do maldoso. Assim, ele tentou vingança por vários anos, às vezes com algumas parcerias relutantes e improváveis, e ele foi finalmente reabilitado e entregue a um filho distante dele, com quem ele viveu feliz por algum tempo. Porém, como vários outros, durante o Dia do Caos, ele retornou para a Terra Amaldiçoada e foi capturado por uma gangue de escravagistas, né? O maldoso acabou caindo numa batalha épica e atualmente ele é dado como morto. Mas essa não seria a primeira vez que ele volta dos mortos, né? Segundo lugar, o Rico Dredd. Esse, infelizmente, o filme do Stallone conseguiu destruir, que é o irmão de tubo de ensaio mais notável do Dredd. Foi enviado para a colônia penal de Titã
depois que o Dredd, que é o irmão mais novo, 12 minutos, prendeu ele por corrupção. Ele volta pra Terra em busca de vingança, mas o Dredd mata ele com um tiro num duelo. Assim, a maioria dos inimigos do Dredd morre e continua morto, com algumas exceções. No entanto, ele retorna ocasionalmente, o Rico, em flashbacks. E tem o seu eu também em um universo alternativo, além de uma aparição que ele fez durante o Helter Skelter. Assim, vale a pena conhecer as aventuras do Rico em Titã num livro que é um prequel, só que em forma de livro, do Michael Carroll, que chama Rico Dredd, Os Anos em Titã. Ele foi publicado em 2019. Para ser muito sincero, eu li só a orelha. Eu só li a sinopse do livro, não li o livro, mesmo porque eu tô sem algum dispositivo digno para ler esses livros que obviamente você não encontra no Brasil, e aí você tem que apelar pro Jack Sparrow. E o número 1, que são os Juízes das Trevas, que é a ameaça mais persistente em Mega City 1, mesmo porque o Dredd executou todo mundo, todo o resto, mas o Juiz Morte, o Judge Death e os Juízes Sombrios, eles vêm de uma dimensão alternativa, chamado de Dead World. Depois de perceber que todo o crime cometido era cometido por vivos, o Juiz Morte ele decretou que, logicamente, né, toda a vida deve ser um crime. Assim, junto com algumas bruxas que tinham a mesma opinião, as Irmãs da Morte, ele sentenciou todo o seu mundo à morte. Então procurou e procura outras dimensões para julgar. O Juiz Morte, geralmente ele é acompanhado pelos outros Juízes das Trevas, o Fogo, o Medo e o Mortis. Eles foram responsáveis pela necrópole, durante a qual praticamente transformaram Mega City 1 no seu próprio Dead World. Embora os Juízes das Trevas tenham se mantido assim mais na encolha, né, eles sempre são uma ameaça para o Dredd e para Mega City 1. Atualmente eles estão em outros planetas, em colônias, mas uma hora ou outra eles voltam. E para você conhecer um pouco, né, desses Juízes das Trevas, você pode ler a HQ A Queda de Dead World, The Fall of Dead World, que é de 2017, e o livro Dominion, que é de 1994. De novo, só a orelha, só a sinopse, nunca tive oportunidade de ler. Todos esses livros eu tenho salvos na minha HD. Falta o equipamento para conseguir ler. Então é isso aí. A gente espera que seja feita uma série realmente do Dredd, que o Karl Urban seja o Dredd novamente, e que utilizem bem esses personagens que são extremamente característicos de Mega City 1. Você tem de tudo, desde o criminoso maníaco homicida, até o alienígena necromancer, até o ser de outra dimensão. Então o Dredd ele é bem rico em relação a vilões. Você tem milhares de oportunidades, você tem milhares de formas de trabalhar o Dredd para não ficar uma coisa enfadonha. Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, compartilhe os nossos vídeos, assine o nosso canal e até a próxima.